Bem, pessoal, vamos para mais um problema agora. Agora o problema é o problema 37. Vamos dar uma olhada aqui. Ele diz o seguinte: na figura 2343, capítulo 3, lembrando, né? Duas placas finas de grande extensão são mantidas paralelas a uma pequena distância uma da outra. Nas faces internas, as placas possuem densidades superficiais de carga de sinais opostos e valor absoluto 7 vezes 10 a menos 22 coulomb por metro quadrado. Em termos dos vetores unitários, determine o campo elétrico à esquerda das placas, à direita das placas e entre as placas. Ok? Bem, então agora o problema. O problema é o capítulo 3, o problema é o 37. Ok? O problema é o 37. E a gente tem o seguinte: nós temos duas placas, né? Temos duas placas. Uma carregada negativamente, outra carregada positivamente. Aqui tem uma, ele disse que tem uma densidade de carga aqui infinita, né? Tem uma densidade de carga sigma 1, na verdade menos sigma 1, né? E aqui você tem uma densidade de carga sigma 1, ok? Aqui é positivo e aqui é negativo. Ele dá o valor de sigma, menos sigma 1, ok? E pede para que a gente calcule, a única informação que ele dá é que tem uma pequena distância aqui entre as placas. Uma pequena distância. Ok? Uma pequena distância entre as placas. E ele pede o campo fora das placas e entre as placas. Ok? Então, beleza. Então vamos calcular parte a parte, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o campo à esquerda da placa negativa. Certo? Então vou desenhar de novo aqui. Lembrando, essa é negativa e essa é positiva, né? Aqui é o eixo X. Para que eu possa calcular o campo nessa parte de cá da placa negativa, né? Eu tenho que fazer uma superfície gaussiana que passe na parte negativa. Então eu vou desenhar um cilindro aqui. Certo? Desenhar um cilindro de forma que deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui para não, acho que não tem como evitar, não tem como. Bem, mas vamos lá. Aqui você tem uma distância R e aqui você tem uma distância R também, ok? Então, se você ampliar essa figura agora, o que é que você tem? Você tem uma placa aqui, a placa negativa, e tem um cilindro aqui, que tem uma distância R da tampa para cá, tem uma distância R da tampa para cá, ok? Olhando só para a placa negativa. Por quê? A superfície gaussiana está englobando apenas a placa negativa. Bem, o que é que acontece, né? A distância daqui para cá, eu vou chamar de L, né? Distância entre as placas. Então, vou chamar de L, ok? Ele diz que é muito pequena, mas, né? Vou chamar de L. A gente vai supor que essas placas são finas, né?
ele não falou. Pelo menos eu não me lembro dele ter falado. Deixa eu dar uma olhada. Finas, falou. 2 placas finas. Então são placas finas, ok? Então são superfícies, na verdade, né? Não tem volume praticamente. Então são superfícies. E aí o que é que vai acontecer? Note que, se você fizer uma observação na minha figura aqui, se R for maior do que L, ok? Se R for maior do que L, quanto é que vai ser o campo elétrico aqui no ponto esquerdo? Se R for maior do que L, você vai englobar as 2 placas. Então você vai estar assim, ó. Então as 2 placas estarão dentro. Só que uma tem sigma positivo e a outra é a densidade negativa. Então a carga total aqui dentro é 0, implica que o campo na superfície tem que ser 0. Pelo menos o fluxo líquido é 0, né? Ok? Então, se o fluxo líquido é 0, o campo ou ele é perpendicular ao vetor área ou ele é 0. Então, ele tem que ser 0 nesse caso. Então, o campo é 0. Ok? Bem, ou pelo menos aproximadamente 0, né? Se, uma outra situação, se R for menor do que L, ok? Se L for menor do que R, desculpa, se L for menor do que R for menor do que L, né? Então, essa minha figura aqui é válida. Então, eu só vou englobar a placa negativa, correto? Então, eu só englobo a placa negativa. E aí o Q envolvido, né? Usando a lei de Gauss, Q envolvido vai ser igual a epsilon 0 integral de E dA. Ok? Integral de E dA. Só que quem é a carga envolvida? Supondo que esse meu cilindro tem uma área A aqui, então a carga envolvida vai ser sigma 1, menos sigma 1 vezes A. Ok? Se você perceber nessa mesma figura, o campo é entrando aqui na placa e o vetor dA é saindo. Então, o ângulo é 180, cosseno 180 menos 1, então vai aparecer um menos aqui, ok? A integral de E dA, ok? O cosseno de 180 menos 1 apareceu aqui na frente, ok? Que é a mesma coisa, aqui dentro o campo está entrando e aqui também está saindo, ou seja, você vai calcular de novo, são 2 integrais para a tampa da esquerda e para a tampa da direita, né? Então, essa é da tampa da esquerda e mais uma para a tampa da direita, ok? Na tampa lateral, o campo é perpendicular ao vetor área, né? Para qualquer ponto, ou seja, o fluxo é 0 nessa tampa lateral, ok? Como a gente vem vendo em sala de aula. Então, as únicas superfícies que são valiosas para mim é essa tampa e essa tampa aqui. A outra, o fluxo dá 0, ok? Então, bem, esse menos vai acordar com esse menos, e eu posso escrever que sigma 1 vezes A vai ser igual a 2 vezes a integral, só que o campo é constante, sai, integral de dA. Que área é essa? A área do meu cilindro, da tampa do cilindro, ok, sigma 1 vai ser igual a 2E vezes, faltou o epsilon 0, né?
outro epsilon 0 aqui, epsilon 0 aqui. Tem que ver aqui. Então, epsilon 0 implica que o seu campo vai ser igual a sigma 1 sobre 2 epsilon 0. Ok? 2 epsilon 0. Opa, desculpa. É 2 sigma, 2 epsilon 0. Sigma 1 sobre 2 epsilon 0. Que foi o campo que a gente encontrou calculando em sala de aula, né? Para uma placa infinita. Ok? Certo? Então, senhores, o que é que a gente entendeu aqui, então, até agora, né? Vamos resumir o que a gente achou até então. Se o ponto R é maior do que L, ou seja, você quer calcular para pontos, né? Para pontos fora do cilindro, fora das placas, né? Fora das placas. Então a gente achou que o campo é 0. E se o campo que você quer calcular está entre as placas, ou seja, R menor do que L, você encontrou que tem que ser sigma 1 sobre 2 epsilon 0. Ok? Certo? Vamos ver as perguntas agora. Ele diz o seguinte: calcule à esquerda, à direita e entre as placas. Ok? Então, esse cara aqui cadê o... Esse cara aqui, deixa eu aparecer a imagem aí. Ok. Esse cara aqui é para entre as placas. E o campo é nulo fora das placas. Se eu fizer um desenho, né, o desenho seria esse. Dentro, aqui é mais, menos, né? Aqui é mais. Então o campo estaria saindo na carga positiva, morrendo na negativa. Então as linhas de campo produziriam aproximadamente um campo constante, campo uniforme dentro das placas. Ok? Como aqui é o eixo X, então você pode escrever que fora, novamente o campo é 0, e dentro ele é dado por E é igual a sigma 1 sobre 2 epsilon 0 na direção de quem? De x negativo, ou seja, menos I, né? I chapéu. Ok? A nossa anotação é I chapéu. I chapéu. Ok? E é isso aí, senhores. Então, continue estudando, né? Continue estudando, que a prova está se aproximando. Só antes de acabar, deixa eu só fazer um comentário aqui, né? Se fizermos, né? Se você pensar um pouquinho, a gente calculou para L finito, né? O L tem um tamanho lá entre as placas, né? Vou fazer só esse comentário aqui para encerrar a questão. Então, L tem um tamanho aqui, né? Entre as placas. Se você fizer L tender a 0, né? Ou seja, a distância entre as placas muito pequenas, R vai tender a 0 também. Ok? Com isso, podemos considerar, né, que o campo fora das placas vai ser sempre nulo e dentro vai ser sigma sobre 2 epsilon 0, como a gente tinha visto aqui anteriormente. Ok? Então, isso independe, né, se
você tem a distância das placas pequenas, né? Tem duas situações. Ou você pode considerar, isso é verdade, né? Duas situações que são equivalentes, né? Então cuidado na hora da prova. Então, por exemplo, uma coisa é você considerar duas placas finitas a uma distância muito pequena. A outra coisa é você considerar, né, duas placas infinitas a uma distância qualquer, certo? Distância qualquer aqui, bem grande, aqui bem pequenininha. Senhores, só para vocês entenderem como é que a física acontece, né? Esse problema aqui, fisicamente é idêntico a esse problema aqui. Certo? Por que são idênticos? Porque se você está calculando o campo aqui, como a distância é muito próxima, as linhas de campo elas não mudam muito, né? Não tem distorção. E aqui, idem. Por mais que você esteja uma distância razoável, mas as placas são infinitas. Então as linhas de campo também são assim. Então, independente, ou você considera, vai ter problemas que o livro texto vai considerar a distância muito pequenas, ou as placas serão infinitas. Então, os problemas são idênticos. Esses dois problemas são idênticos. Ok? Só um comentário. Se você for calcular o resultado, né? Deixa eu calcular o resultado aqui. Então, o resultado, quem é esse... você substituiria, né? O valor de sigma 1, que ele deu no problema, substituiria o epsilon 0 e facilmente você calcularia o resultado, né? Jogando sigma 1 sobre 2 epsilon 0. Ele deu sigma 1, deu epsilon 0 a constante e você acha rapidamente. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e até a próxima. Bons estudos a todos.